de que forma a gente pode cuidar ainda mais da nossa alma no nosso dia a dia? Assim, se fosse para dar, sei lá, 3 dicas aqui do que eu posso fazer por mim mesma, né? Do que essas mulheres podem estar fazendo por elas mesmas, assim, como um escudo para essa alma, para as emoções. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo e interrogando, né, que sentimento é esse? Por quê? Porque as emoções tóxicas, que são emoções tóxicas, são todas emoções danosas, adoecedoras, destrutivas, porque antes de fazer um sintoma, antes do corpo denunciar que tem algo doendo, vai primeiro comparecer como uma emoção. E vai também comparecer antes da emoção como pensamento. Aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. Então, é cuidar da nossa mente. Cuidar da nossa mente. Poxa, peraí, que pensamento é esse? Sim. Por que eu estou pensando isso? Esse pensamento é meu ou eu trago de herança da minha família? Quem pensava assim? Não é? Sim. Era minha mãe? Qual é a minha visão de mundo? O que está acontecendo ali? Porque muitas vezes nós estamos trazendo pensamentos danosos que vêm da nossa herança familiar. Estamos repetindo esse padrão. Repetindo. Então, e entra no processo automático. À medida que você viveu anos e anos com essa percepção de mundo, você vai olhar para aquela situação, para aquela diversidade, com esse pensamento. Sim. Então, tem um autor muito legal que eu gosto muito, que é o David Visconti, que no livro dele, Liberdade Emocional, ele fala da dor nos 3 tempos da vida. Então, a dor, quando ela acontece aqui e agora. Se alguém me machuca, eu até costumo falar, imagine que alguém te dá um soco no braço. Naquele momento você sentiu a dor porque a sua carne foi magoada, não é? E aí, na hora da dor, você fala, não, ninguém mais vai me machucar, ninguém mais vai me ferir, ninguém mais vai me humilhar. Ninguém vai mais me bater. Só que essa dor, ela dissipa logo. Na hora fica vermelha, depois fica roxa, depois fica amarela. Mas depois você não vê mais. Ela vai para o passado, mas você não esquece a dor. Cada vez que você percebe que alguém pode te machucar com dores semelhantes àquela que você já viveu lá atrás, você se protege. E como a gente entra numa defesa, num comportamento defensivo, e tem um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque, o que você faz? Você vai tentar se proteger para não deixar mais ninguém te ferir. E aí você, cada vez, eu costumo dizer que imagina que você está com machucado no pé. Aí alguém vem chegar perto de você para te abraçar. Nesse momento, você vai retrair. Você vai esconder o pé. Mas adivinha onde a pessoa vai? Exatamente, onde está machucada, é impressionante. Exatamente. É machucada em cima de machucado. Às vezes até você pensa que aquela ferida já foi cicatrizada porque ela já criou uma casca. Isto é, um endurecimento da alma. Mas quando alguém pisa ou machuca no mesmo lugar, e aqui nós estamos falando de alma, machuca lá no seu coração, a reação que vem não é mais mágoa, é raiva. Como assim? Por que eu permiti essa pessoa me machucar novamente? E muitas vezes, quando a pessoa não lida com as suas dores, ela acaba atraindo pessoas que vão intensificar as dores. A gente vê isso nos relacionamentos conjugais. A gente vê isso na vida. Então, o que acontece? O que essa dor que foi para o passado, que era mágoa, que retorna como raiva, faz com o nosso emocional hoje? A pessoa vive numa agitação enorme, numa turbulência na alma, tentando se proteger de sofrer amanhã a mesma coisa, a dor que ela já conhece de ontem. E aí nós diríamos que essa dor poderia ser nomeada como ansiedade. Mas não essa ansiedade comum que a gente, das correrias do nosso dia a dia, ou quando você está preocupado com alguma coisa. Uma ansiedade patológica, que já faz sintomas.
Você vê isso, às vezes a pessoa ela fica agitada o tempo inteiro, ela não consegue se aquietar, ela se mexe o tempo todo, Sim. ela balança a perna o tempo todo. Por quê? Eu conheço alguns assim. A gente sempre conhece. Porque já está uma inquietação que da alma já está afetando o corpo. O equilíbrio, a homeostase, esse ponto de equilíbrio, de harmonia tão necessário para a nossa saúde. Então é muito importante, em primeiro passo, é se conhecer, Cuidar da mente, né? Cuidar da mente, renovar a mente, trabalhar a mente. Esse pensamento eu posso renovar, eu posso implantar outra forma de pensar e eu posso recorrer a diversos recursos e ferramentas e estratégias que a gente pode ter para começar a trabalhar o processo de renovação da alma e renovação da mente. Identificar as emoções. Que emoções são essas? Estou com raiva por quê? Da onde vem essa raiva? Não é? Que tristeza é essa? Que melancolia é essa? Não é? Que ira, que é a raiva potencializada. Medo. Medo, né? O medo. A insegurança. Estou com medo de quê? Tantas vezes não tem nenhum dado ali, nenhum fator que possa te gerar medo. Não tem ninguém te ameaçando. Mas lá dentro da alma tem um medo, tem uma angústia. Então, essas emoções danosas, essas emoções que levam a olhar para a história, porque, na verdade, a nossa história vai atualizar as nossas dores no presente. Porque aquilo que a gente não lida, a gente repete. Sim. Não é? Eu Isso não é lidei. muito importante. Nossa, aquilo como que a gente não lida, a gente repete. Por isso nós precisamos enfrentar, mapear, ter um coração quebrantado e humilde por essa ajuda e ir atrás dessa cura. É verdade. Porque se aquelas dores do passado não forem tratadas, a gente vai repeti-las no presente. Sim. Comportamentos danosos, comportamentos agressivos. Eu falo das pessoas que têm pavio curto. Elas estouram por qualquer coisa. Por muitos anos, gente, eu era essa pessoa. É uma área que eu trabalho, né? E o Senhor, através do fruto do Espírito Santo, que é indivisível, hoje eu sou uma pessoa paciente, hoje eu sou uma pessoa que tem mansidão, domínio próprio, mas era conhecidíssima e diziam até que era sobre o pavio curto estava sobre o sobrenome. Então, assim, todas as pessoas da família tinham essa tendência. E é impressionante. Assim, às vezes não tem mais nem pavio, né? Já queimou tudo. Já está sem reservas emocionais. Porque além de ter gasto as reservas no ambiente turbulento Sim. da família, por exemplo, gente, um pai alcoolista. Como que ele chega em casa? Ele passa primeiro no bar, vai beber com os amigos. Quando ele chega em casa, ele já está totalmente alterado. Fora de si, né? Então chega no final da tarde, inclusive a gente tem uma tristeza, muitas pessoas, né? A gente tem os casos no consultório de muitas pessoas que quando vai dando o final da tarde, elas começam a sentir tristeza, uma melancolia, uma sensação de nostalgia, que não sabem muitas vezes nomear. Por que eu estou sentindo isso? Não sabe. Quando você vai olhar a história, teve lá atrás uma família turbulenta, um pai que chegava em casa e a mãe já ficava apavorada, pensando, o que ele vai fazer hoje? Vai quebrar alguma coisa? Oh, meu Deus. Vai bater em alguém? Não é? O ambiente da casa era turbulento, sempre no mesmo horário. Então, o que isso produzia na mulher e nos filhos? Né? Um excesso de adrenalina na corrente sanguínea. E o excesso de adrenalina vicia tanto quanto a cocaína. A pessoa fica viciada em adrenalina. Então, quando ela chega à fase adulta, ela não suporta a harmonia. Quando está tudo muito parado, meu Deus, ela arranja uma complicação para poder dar conta daquela harmonia. É muito comum, às vezes, você perguntar para ela, e aí, fulano, tudo bem? E a pessoa olha para você séria e fala assim, nossa, Ilma, bem demais.
Estou até estranhando. Quando está tudo bem, eu tenho a sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim. O que é isso? Aquele ambiente turbulento do passado que fica registrado na mente e vai produzir hoje essas angústias da alma. Então, são questões que a gente precisa conhecer. Qual é a nossa história? Por quê? Porque são raivas recalcadas. Toda pessoa que tem pavio curto, que é impulsiva, que não consegue dar conta de harmonia, ela tem lá raivas recalcadas. Fala Deus. Situações onde ela ficou com muita raiva, Sim. onde ela não se sentiu protegida, onde ela sentiu desamparo, né? Raiva por estar desamparada, por não ter ninguém quem contar, por uma injustiça, por uma correção injusta, pessoas que sofreram correções. Então, ela vai guardando aquela raiva. Quando chega na fase adulta, se torna uma pessoa irritadiça, que estoura por qualquer coisa, não tem mais reservas emocionais. E aí, Tiane, quando isso se acumula, pode vir um esgotamento, que é um dos diagnósticos que a gente tem mais hoje, que é do burnout. Quer dizer, o que está acontecendo? É uma expressão da língua inglesa, burn, de queimar, né? Queimar por completo. Né? Alguma coisa ali dentro do emocional queimou. Aí vem toda uma prostração, um esgotamento. Uma pessoa me perguntou, Ilma, quem me tirou da tomada? Porque eu sempre fui ativa, era uma mulher competente, diretora de empresa, e hoje eu não consigo fazer nada, só quero ficar deitada. Né? Um pastor com esse quadro, ele falou, não, mas eu não posso ficar em casa. Eu preciso ir lá ministrar na igreja, mas cada vez que eu tenho que levantar para isso, me dá pânico. Então, é preciso se conhecer o que passa na mente, o que passa na história, onde as reservas foram queimadas, o que eu posso fazer hoje? Buscar ajuda. Ajuda medicamentosa, ajuda terapêutica, analítica, emocional, né? E ajuda espiritual. Se tem 3 coisas que precisa: cuidar da mente, olhar a história para se conhecer, não é? Para implantar emoções positivas, implantar pensamentos positivos para ter emoções fortalecedoras, né? E cuidar da vida espiritual. Então, as 3 áreas.